Boa noite, povo de Deus. Para mim está maravilhoso, mas às 11h15 da noite para Jesus pode ser muito melhor. Boa noite, povo de Deus. Amém. Agora sim, como foi falado, o meu nome é Eduardo, mais conhecido como Dudu para os amigos e íntimos. E se você está aqui na casa do Senhor, é meu irmão, possa me chamar assim, porque como irmãos nós também somos íntimos. Fui chamado à vocação do matrimônio, sou casado. Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tenho 4 filhos e sou muito grato a Deus por tudo que Deus me deu, me dá e faz na minha vida. Com muito orgulho, eu sou servo deste grupo de oração. E é neste grupo de oração que nós sabemos quem vem aqui todas as quintas-feiras, como o Senhor age, como o Espírito Santo conduz, e quantas vidas adentram por essa porta cada quinta-feira e recebem a bênção, a graça do Espírito Santo e principalmente o amor de Deus. Amém? Amém. E hoje nós viemos aqui falar em nome do Senhor, e o tema desta noite é: o caminho só termina no céu. O caminho só termina no céu. Vamos repetir isso comigo? O caminho só termina no céu. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala para o irmão: olha, o caminho só termina no céu. Fala para ele: o caminho só termina no céu. E agora bota a mão no seu peito e fala assim: eu vou caminhar até o céu. Vai abrir a palavra de Deus lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 16. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 16. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia, eu gostaria de contextualizar um pouco o que Paulo escreve nesse capítulo 3. Nesse capítulo 3, Paulo escreve à comunidade de Filipe, aos filipenses, exortando e dizendo a eles que eles tenham cuidado contra os falsos mestres, cuidado com os cristãos revestidos de falsos mestres, cuidado com os lobos revestidos de ovelha. E quando eu lia todo esse capítulo e olhando para o nosso dia de hoje, não é nada muito diferente, né? Quando a gente olha a nossa vida hoje, as mídias sociais, as redes sociais vieram dar vozes a tantas e tantas pessoas, e muitas pessoas estão com vozes nas redes sociais, se dizendo cristãos e influenciando pessoas de maneiras errôneas e incorretas. E o Senhor nos traz nessa noite para nos exortar, que a gente possa ter discernimento para olhar realmente quem anda nos influenciando, quem é essa pessoa que a gente anda seguindo, quem é essa pessoa que a gente anda curtindo, porque tem muita gente sendo cristão e nos influenciando por caminhos tortos, nos influenciando por ideologias errôneas, e nós acabamos ficando um pouco confundidos, porque são tantas vozes, e muitas vezes nós mesmos somos influenciadores, e muitas vezes nas nossas postagens, nos nossos testemunhos, nos nossos contra-testemunhos, a gente também acaba sendo uma má influência e influenciando erroneamente essas pessoas. Amém? E a gente vai entrar agora no versículo 8, a segunda parte desse capítulo que Paulo escreve aos Filipenses. E Paulo vai dizer assim: na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta desterro, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, e pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que já cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que me resta para frente.
persiga o alvo rumo ao prêmio celeste, a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isso, Deus nos há de esclarecer. Contudo, meu irmão, contudo, seja qual for o grau a que chegastes, o que importa é prosseguir decididamente. Olha, meu irmão, a caminhada só termina no céu. Paulo está dizendo para os filipenses, e vem dizer para nós nesta noite, que tudo aquilo que você acha que é vantagem no mundo é perda para Deus. Tudo aquilo que você pensa que é vantagem de conquistar nesse mundo não vale nada diante das coisas de Deus, de encontrar a Deus. E olha, Paulo vai dizer que diante disso tudo, do encontro com Jesus, de estar com Jesus, o resto se torna nada. Mas nós, quantas vezes nós nos afastamos da caminhada, quantas vezes nós nos afastamos de Jesus por inúmeras coisas, e a gente acaba se perdendo nesse caminho. Quantas e quantas vezes a gente se perde pelo dinheiro, pelo emprego. Quantas vezes a gente entra no emprego e o emprego toma conta da nossa vida e a gente não tem mais tempo para Deus. O emprego começa a consumir todo o nosso tempo. A gente não para de pensar no trabalho, a gente só pensa em ganhar, ter mais, conquistar, querer fazer, e nós vamos nos perdendo no nosso principal objetivo, que é o céu. Olha, meus irmãos, dói muito no meu coração quando eu vejo jovens falando que esse período não dá para servir mais nada porque a faculdade está pesada, que esse período eu não tenho tempo para nada porque a faculdade está me consumindo, eu tenho um TCC para fazer, eu tenho muitas aulas para estudar, não posso parar, não posso perder, eu não sinto mais nada durante esse semestre porque a faculdade está consumindo a minha vida. Olha, meu irmão, a sua faculdade está tirando do caminho do Senhor. Quantas e quantas pessoas que encontram pessoas que buscam caminhos diferentes, deixam-se levar pelos caminhos errados e influenciados pelas pessoas do mundo. Quantas e quantas vezes um jovem encontra uma namorada, quantas e quantas vezes encontra um namorado, e o namorado não participa, não caminha com o Senhor, e ao invés de você trazer o seu namorado, a sua namorada para caminhar junto e trilhar o caminho do céu, você acaba saindo da caminhada para trilhar o caminho do mundo. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas deixando de caminhar porque o padre não o satisfaz, porque o padre é arrogante, porque esse padre é nojento. Quantas e quantas vezes as pessoas deixam de caminhar porque o coordenador é um chato, o coordenador do ministério ele não me ouve, ele não escuta minhas ideias. Quantas e quantas vezes eu deixo de caminhar influenciado por pessoas? É porque a minha caminhada não está focada em Jesus. Porque quando eu caminho focado nas pessoas, certamente eu vou parar pelo meio do caminho. Porque o padre vai te decepcionar, eu vou te decepcionar, o seu coordenador vai te decepcionar, mas Jesus não decepciona. Olha, meus irmãos, o Papa Francisco dizia, há umas 2 semanas atrás, que quando chegar a hora do nosso juízo, e nós estivermos de frente a frente com o Senhor, Ele não vai perguntar quantos títulos você tem, Ele não vai perguntar quantas faculdades você fez, Ele não vai perguntar em quantos empregos você trabalhou, em quanto você conquistou, Ele não vai perguntar quanto de dinheiro ou herança você deixou aqui. Ele vai perguntar para você: eu tive fome, me deste de comer? Eu tive sede, me deste de beber? Trilhar o caminho que eu te pedi? Apacentar os irmãos que eu coloquei na sua caminhada para que você os ajudasse a caminhar? E a gente está tão envolvido nas coisas desse mundo, a gente está tão preso nas coisas do dia a dia, nos nossos problemas, na nossa correria, que a gente esquece que o nosso caminho verdadeiro é um só e é o céu. Olha, meus irmãos, lá no versículo 8, Paulo vai dizer que o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por Ele tudo eu desprezei, e tenho em conta de esterco. Você sabe o que é conta de esterco? É merda. Tudo aquilo que não nos leva ao Senhor, tudo aquilo que não nos leva a Jesus, tudo aquilo que não nos faz caminhar com Jesus é uma merda. Está escrito aos Filipenses, é conta de esterco. E muitas vezes a gente prefere viver na merda, a gente se contenta com a merda, porque
porque a gente está tão bitolado com as coisas desse mundo, a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, que a gente esquece de olhar lá na frente. E olha, lá no versículo 12, Paulo vai dizer assim: não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que já cheguei à perfeição, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que fui conquistado por Jesus. Meu amado, se você um dia teve um encontro pessoal com Jesus, se um dia você conheceu Jesus na sua vida, se Jesus te conquistou, a sua meta é o céu. E olha, quando eu li esse versículo 12, que Paulo diz aos filipenses que ele não alcançou a meta, se o próprio Paulo nesse momento não tem a meta alcançada, eu falei: Senhor, coitado de mim. Se é Paulo, que é o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, diz que ele está longe dessa meta, imagine eu, Senhor, imagine nós. Mas aí ele prossegue lá no versículo 13 dizendo: consciente de não tê-la ainda conquistado, nós somos conscientes de que ainda nós não chegamos lá, só me preocupo com isso: renunciar ao passado, renunciar a tudo que eu fiz até agora, renunciar a tudo que eu fiz até este momento e perseguir o alvo em frente, o prêmio celeste a qual Deus nos chama em Jesus Cristo, que é o céu. Olha, meus irmãos, queria dizer uma coisa para você nessa noite: você não foi feito para este mundo. Você não foi feito para este mundo. Olha, meu irmão, minha irmã, você não foi feito para este mundo. Você foi feito para o paraíso. O Senhor, quando lá em Gênesis vai criar toda a sua obra, vai fazer toda a sua criação, e lá Ele cria eu e você, o homem e a mulher, nos faz a sua imagem e semelhança. Ele nos dá o paraíso para que nós pudéssemos reinar sobre ele. Você foi feito para o paraíso, eu fui feito para o paraíso. Porém, quando o pecado entra no mundo, a gente acaba perdendo esse paraíso. Só que da mesma maneira que o pecado entra e nós somos privados desse paraíso, vem um homem, filho de Deus, morrer numa cruz, passar por um calvário, para restituir a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e nos dar de volta a este paraíso que não se chama mais paraíso e agora se chama céu. E muitas vezes a gente não consegue enxergar que Paulo diz aqui que pela participação no sofrimento e me tornando semelhante à morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, a tua conta foi paga, a minha conta já está paga, mas eu preciso olhar para o paraíso, eu preciso de olhar para o céu. Agora o problema é que nós, eu e você, nós nos apaixonamos por esse mundo que não é nosso. A gente se apaixona por um lugar a qual nós estamos de passagem, nós somos apenas peregrinos. Esse mundo não é para você. Só que eu e você, nós nos apaixonamos pelas migalhas desse mundo. A gente se apaixona pelos prazeres desse mundo. A gente se encanta pelas coisas que esse mundo nos dá. E aí a gente acha que isso está bom. A gente começa a viver alegrias, falsos prazeres, e esquece que existe um lugar para mim e para você, chamado céu, para onde eu e você nós somos feitos. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2, Jesus fala para os discípulos: meus irmãos, lá na casa do meu pai tem várias moradas, e existe uma morada para mim e para você. Ei, Deus fez um lugar especial para você. Tem uma morada guardada para mim e para você. Só que o que a gente faz? A gente esquece essa morada e traça um objetivo diferente, porque a gente vive de migalha. A gente se contenta com as merdas que esse mundo nos oferece e acha que é bom. Olha, meu irmão, lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, Paulo escreve aos Coríntios assim: sabemos com efeito que ao satisfazer a tenda que habitamos neste mundo, receberemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Tem uma casa no céu feita por Ele para nós, meus irmãos. E ele continua: e por isso suspiramos e anelamos ser sobrevividos da nossa habitação celeste.
é preciso que a gente sobreviva e que a gente deseje essa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos, pois enquanto permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos, desejamos não ser despojados, mas revestidos de uma veste nova. Nós vivemos uma vida de opressão, de gemidos, de sofrimento. Essa morada de hoje, nosso mundo hoje é um vale de lágrimas. A gente vive cheio de problemas, cheio de dificuldade. Talvez você está aqui esta noite porque você está cheio de problemas e você se decidiu vir até o Senhor, porque muitas vezes, infelizmente, a gente só começa a caminhar através da dor. Muitas vezes a gente só procura o Senhor quando a água bate na nossa bunda e a gente fica desesperado, quando está tudo dando errado. Porque quando tudo está aparentemente bem aos olhos do mundo, eu esqueço que eu tenho uma morada celeste, uma habitação feita para mim. Meu irmão, nós somos feitos para o paraíso. E Paulo continua: aquele que nos formou para esse destino é Deus, o mesmo que nos deu o penhor do seu Espírito. Foi Deus que nos fez no paraíso. E o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo, que na moção da Fernanda falava que Ele quer nos dar o descanso para que nós tenhamos força para caminhar. E aí ele continua: por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Eu e você hoje somos exilados nessa terra. Nós vivemos momentos de exílio. E momentos de exílio é momento de solidão, é momento de sofrimento, é momento de forja, é momento de sacrifício. E aí ele continua entrando na noção do Iago. Olha como é que Deus é providente. Nós andamos pela fé e não pela visão. Olha, meu irmão, nós andamos por aquilo que nós não vemos, mas nós temos a esperança, porque nós acreditamos no Deus que fez uma morada para mim e para você. Nós andamos pela fé, porque é a fé que nos move, é a fé que nos faz acreditar que o impossível pode se tornar possível, é a fé que nos faz crer que mesmo que o mundo inteiro fale que isso não vai dar certo, nós acreditamos no Deus que é capaz de transformar a minha vida e a tua. E aí ele consiste: estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos desse corpo para habitar junto do Senhor. Aquele que caminha ao céu, aquele que tem uma caminhada justa, aquele que confia no Senhor, a hora da sua morte é a hora da sua passagem, é a hora mais feliz da sua vida, é o momento mais importante de toda a sua trajetória, é o momento que você sairá do exílio para uma habitação eterna, de uma vida eterna, onde não há choro e nem ranger de dentes, aonde não há sofrimento, e aonde há uma glória eterna, uma casa preparada para mim e para você. E olha, meus irmãos, e também por isso, que vivos ou mortos, nos esforcemos para agradar-nos. Vivos ou mortos, é preciso caminhar. Vivos ou mortos, é preciso seguir. Porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava neste corpo. Caminhar é uma decisão minha, é uma decisão sua. Eu não posso caminhar com você, eu posso te ajudar, eu posso te incentivar, mas o único que é capaz de mover as suas pernas a caminhar até o céu é você mesmo. O único que é capaz de dar o primeiro passo em direção ao Senhor é você mesmo. E se está difícil, se a caminhada não está penosa, se hoje a sua vida está desabando, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: é no momento da maior dificuldade da sua vida que eu estou junto com você, é no momento do maior sofrimento da sua vida que eu estou te carregando no colo. Porque é preciso que você não desista, é preciso que você caminhe. E o próprio Paulo vai dizer que ele irá se esforçar até a morte para caminhar, e assim o fez. Paulo é morto em Roma, decapitado. Não é morto crucificado, porque um romano não era crucificado, mas ele é morto decapitado. E a passagem de Paulo, que aos olhos da humanidade se torna uma decapitação sangrenta, aos olhos de Deus se torna uma chegada celestial no céu. E é isso que Deus quer para mim e para você, uma chegada celestial no céu. É isso que Deus quer colocar na sua vida nesta noite: semente de eternidade, semente de uma chegada triunfante, num lugar onde tem uma morada, uma casa preparada, uma casa onde só terá alegria, onde a felicidade eterna reina, e onde você poderá encontrar pessoas que você ama. E quando
quando a gente começa a caminhar, meus amados, a gente olha para o lado e quer levar todo mundo que a gente ama. A gente não quer deixar ninguém para trás. Quando a gente começa a caminhar e acredita no céu, a gente quer levar os nossos filhos, a gente quer levar a nossa esposa, a gente quer levar os nossos irmãos de grupo de oração, a gente quer levar as pessoas pela qual a gente prega e fala, que entram dentro dessa igreja, porque nós sabemos que o Senhor voltará de uma forma gloriosa, e Ele ainda não veio, porque Ele ainda quer converter mais pessoas para essa caminhada, Ele ainda quer transformar mais corações para essa morada celeste. Eu queria te convidar agora que o Senhor colocar muito forte no meu coração, que você possa se levantar, esquecer a pessoa que está do teu lado, se afasta de